Olha, todo mundo conhece a coroa da Rolex, né? É muito mais que um logo, é um símbolo global. Mas o que muita gente não sabe é que por trás de todo esse brilho, de todo esse prestígio, tem uma história, nossa, uma história quase inacreditável. Uma história de tragédia, mas também de uma determinação e uma visão que literalmente mudaram o mundo para sempre. E para se ter uma ideia do tamanho disso hoje, a marca Rolex, sozinha, está avaliada em impressionantes 11 bilhões de dólares. É uma verdadeira fortaleza no mercado de luxo. Essa coroa representa o topo, sabe? É tipo um marco de sucesso pessoal, de excelência técnica e é reconhecida no planeta inteiro. Qualquer um vê a coroa e já sabe o que significa. Aí que vem a grande pergunta, né? Como é que um império desses foi construído por um órfão de 12 anos? Como um começo tão triste deu origem a um legado que dura até hoje? É essa história que a gente vai desvendar agora. Então, tudo começa com uma pessoa, Hans Wilsdorf. Para a gente entender a Rolex, primeiro a gente precisa entender o que formou esse cara, a força que o moldou. A infância do Wilsdorf foi, nossa, marcada por uma perda que a gente mal consegue imaginar. Pensa só, em um único ano, ele perdeu a mãe e o pai. Ficou órfão aos 12 anos. E aí, os tios dele venderam o negócio da família e mandaram ele e os irmãos para um internato. Basicamente, ele ficou por conta própria. Mas aqui tem um ponto que é simplesmente fascinante. Olha o que o próprio Wilsdorf disse sobre isso. Ele não viu a atitude dos tios como abandono. Pelo contrário, ele ressignificou essa tragédia. Ele viu como uma lição forçada de autossuficiência. E foi essa mentalidade que virou a base de todo o sucesso que ele teria no futuro. E o que ele fez com essa situação? Mergulhou nos estudos, se destacou em matemática, aprendeu a falar inglês e francês fluentemente, o que, claro, ia ser fundamental mais pra frente, e ele ficou fascinado com as histórias de um amigo suíço sobre uma cidadezinha que era tipo o coração da relojoaria mundial. Dito e feito. Com 19 anos, ele se mudou para Genebra atrás de um recomeço. E foi lá na Suíça que ele entrou de cabeça na indústria de relógios. E não demorou muito para ele perceber um problema. Um problema fundamental. Na verdade, era uma oportunidade gigantesca que todo mundo simplesmente ignorava. Vamos entender o cenário da época, início dos anos 1900. O mercado era bem dividido. Homem usava relógio de bolso. Eram vistos como ferramentas sérias, masculinas, confiáveis. Mas, convenhamos, nada práticos, né? Tinha que ficar tirando do bolso toda hora. Já os relógios de pulso, isso era visto como coisa de mulher. Uma joia bonita, mas super frágil e que não era nem um pouco precisa. E é aqui que entra a genialidade dele. Em 1914, o Wilsdorf soltou essa previsão que na época era uma loucura. Pensa bem, enquanto todo mundo ria do relógio de pulso, ele enxergou o futuro. Ele apostou tudo, na ideia de que conseguiria fazer um relógio de pulso que fosse preciso, resistente e que todo mundo, homens e mulheres, ia querer usar. Ok, com essa visão super clara na cabeça, ele começou a montar a base da empresa dele. E cada passo, cada decisão, foi estratégica para definir a identidade da marca para sempre. O modelo de negócio no começo era simples, mas genial. Em 1905, ele se juntou com o cunhado, o Alfred Davis, e fundou a Wilsdorf e Davis em Londres. O que eles faziam? Eles importavam os mecanismos precisos da Suíça, e aí pegavam esses mecanismos e colocavam dentro de caixas de relógio inglesas, que eram de altíssima qualidade. Ou seja, ele juntou o melhor dos dois mundos para criar um relógio de pulso confiável e top de linha. E o nome, ele sabia que o nome era crucial. Tinha que ser algo curto, sofisticado, fácil de falar em qualquer língua e que ficasse bonito, elegante no mostrador do relógio. Ele mesmo disse que ficou semanas combinando letras de tudo que é jeito, até que, do nada, veio a palavra Rolex. Em 1908, a marca foi registrada. Era perfeito, curto, forte, universal. Beleza, a marca já existia, o nome era forte. Mas ainda faltava a grande virada, a inovação que ia provar de uma vez por todas para o mundo inteiro que um relógio de pulso podia ser tão resistente quanto um de bolso. E essa inovação chegou em 1926. Era o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso do mundo que era de verdade a prova d'água e a prova de poeira. A sacada era uma caixa hermeticamente selada, sabe? A coroa, o fundo, tudo era rosqueado, como se fosse a escotilha de um submarino. Isso protegia o mecanismo lá dentro. Era uma revolução. Mas
Como mostrar isso para o mundo? A oportunidade de ouro apareceu em 1927. Uma nadadora inglesa chamada Mercedes Glides ia tentar uma coisa heróica: cruzar os 33 quilômetros do Canal da Mancha a nado. Wilsdorf viu ali a chance perfeita. Ele foi até ela e a convenceu a levar um Rolex Oyster com ela nessa travessia. E ela foi. Nadou por mais de 10 horas. 10 horas. Nas águas congelantes do Canal da Mancha. Era um teste de resistência absurdo, não só para ela, mas para o relógio que estava ali, junto com ela. E o resultado? Foi um triunfo. A Mercedes, de tão exausta, não conseguiu completar a travessia. Mas o Rolex Oyster? Ah, o relógio saiu daquela água gelada funcionando perfeitamente. Estava provado. Wilsdorf tinha conseguido. Ele criou um relógio tão resistente quanto o espírito de superação humana. E Wilsdorf, que não era bobo nem nada, agiu rápido. Ele fez um anúncio de página inteira na capa de um grande jornal de Londres, celebrando o triunfo. E depois veio outra ideia de marketing genial. Ele começou a colocar os relógios para vender dentro de aquários cheios de água e peixes nas vitrines das joalherias. O pessoal ficou maluco. A demanda explodiu. A Rolex virou uma febre. Com um sucesso mais do que garantido, Wilsdorf começou a pensar no futuro. Ele deu os passos finais para garantir que a empresa dele e os valores dele não fossem só para uma geração. Ele queria que durasse para sempre. E foi aí que ele fez algo que, olha, é extraordinário. Em 1944, depois que a esposa dele faleceu, ele criou a Fundação Hans Wilsdorf. E o que ele fez? Ele transferiu 100% das ações dele, da propriedade dele na Rolex, para essa fundação, que é uma instituição de caridade. Isso muda tudo. Pensa bem. A Rolex não pode ser vendida, não pode ser negociada na bolsa de valores. Os lucros dela ou são reinvestidos na própria empresa ou são doados para a caridade. Isso significa que a Rolex não tem acionista cobrando resultado a cada 3 meses. O único objetivo é continuar existindo com a mesma qualidade e apoiar boas causas. O foco é total no longo prazo. E por não ter essa pressão por lucro imediato, a Rolex pode focar no que sabe fazer de melhor: inovar. Depois do Oyster de 1926, veio o Datejust em 45, o primeiro relógio automático com a janelinha de data. Depois, em 53, o Submariner, o primeiro relógio de mergulho resistente a 100 metros, que virou um ícone. É um histórico de inovação sem fim, tudo garantido por essa visão única do fundador. Então, a história da Rolex deixa a gente com essa pergunta, né? O que acontece quando um legado é construído não pensando no lucro, mas num propósito permanente? O que é possível criar quando a visão vai muito além do resultado do próximo trimestre e foca em construir algo que dure para sempre? A resposta? Bom, talvez a resposta esteja brilhando no pulso de milhões de pessoas pelo mundo.